Olá, seja bem-vindo aqui no canal do Sururu Talks. Meu nome é Chico Rosário e a gente vai conversar um pouquinho sobre economia, tecnologia, gestão e outras coisas que impactam diretamente as empresas e o comportamento do consumidor do dia a dia. Pessoal, vocês imaginam o que todo mundo está sentindo. E quando eu falo todo mundo, não é todo mundo próximo a gente. É todo mundo, o mundo inteiro. O mundo está tonto da pancada que ele levou com essa pandemia. Não foi brincadeira. A forma de fazer negócios, a forma de chegar ao cliente mudou radicalmente. E a economia do mundo também está passando por uma revisão de seus princípios. Pois é. Economia, no sentido da palavra mesmo, da etimologia da palavra, significa organizar a casa. E aí a gente tem muito trabalho pela frente para organizar a casa depois desse freio de arrumação que o mundo foi forçado a dar. E como é que fica isso? Do ponto de vista das empresas, como é que num cenário de extrema incerteza, em que fazer previsões para 2 semanas é uma coisa de bola de cristal, você não tem e não vai saber. O grau de incerteza está altíssimo. Então como é que fica? O que é que as empresas podem fazer? A primeira coisa é o planejamento estratégico tradicional que as empresas geralmente faziam, que era aquele planejamento de 5 anos, verificando tudo que pode acontecer. Ele realmente não pode ser feito nesse momento e ele vai ter que ser feito mês a mês ou semana a semana, dependendo do negócio. Então os ajustes estratégicos vão ter que ser feitos continuamente, com o máximo de informação possível e com 3 ou 4 membros da chefia da empresa, da direção da empresa, do board. Então essas reuniões têm que ser frequentes e também a forma de trabalhar nas reuniões também tem que ser pontuais, até para não ser cansativas e improdutivas. Um problema de cada vez e foco nesse problema baseado em muita informação interna dos recursos que a empresa já possui e externa do que a empresa está vivendo, o ambiente que ela está vivendo. Entender o que está acontecendo fora dos muros da empresa. A verdade está lá fora. Isso a gente tem que entender. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a entender o seguinte. Uma coisa que eu já ouvi falar, e inclusive o professor Thales Teixeira, da Universidade de Harvard, colocou de forma muito enfática, é que 3 tipos de empresas vão sobreviver. E isso vai depender dos setores em que essas empresas estão inseridos. Essa análise é feita a partir da cadeia de valor do consumidor. Então, dependendo da forma que essa cadeia de valor vai ser impactada daqui para frente, os setores vão todos mudar. Bom, o primeiro impacto que a gente pode assumir que vai acontecer é o impacto da segurança, da higiene. Então, todo setor que necessita de aglomeração, que necessita de muita gente, de escala, de pessoas próximas, esses setores vão ser realmente bastante impactados, porque as pessoas vão se sentir inseguras de consumir em locais como esse. Então, começando por aí, a gente pode dizer o seguinte: existir 3 tipos de empresa que vão ser impactadas após essa pandemia, ou já estão sendo impactadas agora, nesse exato momento. O primeiro tipo de empresa é a empresa que a demanda vai cair rapidamente e não vai ser possível colocar ela online. E aí eu vou para o turismo, navios, cruzeiros, né? Esses setores vão ser fortemente impactados. Companhias aéreas. Por quê? Porque as pessoas vão estar cada vez mais inseguras ou desconfiadas de fazer viagens longas. Você não sabe a qualidade ou a segurança alimentar,
de higiene das regiões em que você vai. Um navio, por exemplo, a gente está vendo agora que vários navios ficaram à deriva porque as pessoas estavam contaminadas com coronavírus. O turismo de longa distância, esse vai ser extremamente impactado, já existem estudos mostrando isso. O turismo que vai sobreviver é aquele turismo de perto, em que você pega o carro e pode passar 10 horas, no máximo 6 horas dirigindo, e aí você pode usar os equipamentos turísticos daquela região. Então as regiões e os operadores de turismo, eles vão ter que se reinventar nesse sentido, colocar muito mais informações online, colocar muito mais selos de garantia, qualidade de que aquele produto e aquele serviço obedecem às regras de higiene, reduzir o número de pessoas por espaço, por ambiente, e essas empresas vão passar por dificuldades. Então elas podem pensar realmente em mudar o negócio, desinvestir, vender alguns ativos e começar a alterar o seu negócio para poder sobreviver no longo prazo. Com certeza, essas empresas que dependem do fluxo de pessoas muito grande, essas empresas vão ser impactadas fortemente. Outro grupo de empresas está naquelas que a demanda vai cair ou volta de alguma forma, mas ela volta online. Parte da demanda vem online, ou mesmo quase que integralmente online. É o caso do comércio. Né? Muitas empresas de produtos e serviços, elas vão voltar em serviços online, em entregas, né? E transformar muitos produtos no online, como é o caso dos livros, que já está acontecendo, e isso vai ficar cada vez mais forte. E fortalecer o delivery, né? Isso vai favorecer uma coisa, o comércio local. Se o comércio local, por conta dos custos de entrega, conseguir ter essa agilidade e uma relação mais próxima com os clientes, coisa que normalmente o comércio local, por ser pequena empresa, está muito ligado ao faturamento, geralmente não está conectada com o seu cliente. Se o comércio local conseguir se conectar com o cliente, tanto digitalmente como do ponto de vista da empatia, aí sim esse comércio tem chance de crescer com a volta, com o retorno da economia, como a gente está pensando. E o terceiro e último tipo de empresa é aquela que volta e está offline. Ela vai voltar normal, como era antes, com alguns ajustes, como é o caso, por exemplo, das cafeterias. Imagina, as cafeterias agora, em grande medida, vão substituir os cowork. Cowork é um ambiente que precisa de volume de gente, de aglomeração. Como isso, as pessoas estão começando a aprender a trabalhar em casa, né, via remota, com várias ferramentas de integração e de reuniões online, você termina colocando em segundo plano, por segurança de saúde, você está em locais que têm aglomerações de pessoas. E o café? O café, porque o produto que ele vende não vai sair da cadeia de valor do cliente, ou seja, não vai ser decoupling, né? Não vai ser desacoplado aquela parte da cadeia. O fornecedor de café de uma cafeteria não vai querer vender diretamente a seu consumidor, como é o caso, por exemplo, das empresas que podem voltar sua demanda e parte ser online. Então, um vendedor de imóveis, por exemplo, como já está acontecendo, ele não precisa do intermediário na cidade, ele pode vender online. E isso já acontece, né? Eu mesmo já fiz várias compras de imóveis aqui de casa com medidas, eu tiro a medida, mando e o produto é customizado online, né? E no outro lado do país. Então, se há esse risco dentro da cadeia de valor do cliente, de que algum elo daquela cadeia possa se transformar num negócio, com certeza esse risco pode afetar seu negócio. E no caso das empresas que voltam com produto offline, esses realmente vão poder ter controle na sua cadeia de valor e parte dos seus fornecedores não podem atender diretamente ao cliente, a não ser por eles. Então esses três tipos de empresa em que a demanda cai totalmente,
ela praticamente desaparece por questões de segurança e por questões de digitalização. Esse é um tipo de empresa, principalmente aquelas que nesse momento demandam muita aglomeração. O segundo tipo é aquela que a demanda volta, mas online, geralmente do comércio, né? E qual é o risco do comércio? É que parte dos fornecedores do comércio pode vender diretamente ao consumidor do comércio, e isso pode mudar a configuração. E por último, aqueles setores que vão voltar como já trabalhavam offline, porque seus fornecedores ou parte da sua cadeia de fornecimento não pode atender diretamente a seu consumidor. Gente, é isso que a gente tem que refletir, olhar para esses três tipos de empresa, olhar para a cadeia de valor do cliente e aí fazer a análise onde a gente se encaixa e quais as estratégias necessárias agora para que o retorno seja menos traumático ou nos cause menos problemas do que toda essa pandemia já está causando. Obrigado pela visita de vocês. Aqui é o canal do Sururu Talks. Nós também temos um blog, sururutalks.com. Nós também temos o Instagram, Sururu Talks, e Chico Rosário no LinkedIn, à disposição para dúvidas, perguntas no chat do LinkedIn. Muito obrigado e até a próxima.